Olá, tudo bem? Você sabe o que é mímica? Quando se fala em mímica, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Eu sou o Dair Fonseca e essa é a nossa oficina de Mímica e Teatro Físico. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Bom, provavelmente quando se fala em mímica, a primeira imagem que vem à sua cabeça é aquela figura do performer de rosto branco contando histórias sem fala, histórias geralmente cômicas. Pois bem, esta é a pantomima, é um dos gêneros da mímica clássica. A mímica engloba uma outra série de gêneros e expressões, um universo gigantesco que iremos abordar nesta oficina. Falar quando e onde a arte da mímica surgiu é bastante difícil. Eu, particularmente, acredito que a mímica existe desde a existência da humanidade. Desde os primórdios, o ser humano faz mímica. Mas falaremos sobre isso um pouco mais adiante. Nas artes da cena, encontramos registros da mímica já no teatro grego e na comédia dell'arte. Mas a mímica se popularizou mesmo foi no século XIX, na França, com a figura de Jean-Gaspard de Burot e seu personagem Pierrot Baptiste, em apresentações no Théâtre des Funambules, no Boulevard du Temple, em Paris. Mas voltando ao nosso ponto de partida, a pantomima é então um dos gêneros da mímica clássica. A mímica clássica é um dos segmentos da mímica que se caracteriza por esta contação de histórias sem fala, onde o ator ou atriz se utiliza apenas de sua linguagem corporal para representar cenários, objetos e lugares. E as histórias contadas são geralmente histórias comuns e que possuem fins cômicos. Além de Jean-Gaspard de Burot, outro grande personagem que devemos destacar e que ajudou muito a popularizar a arte da mímica e da mímica clássica é Marcel Marceau, no século XX na França. Inspirado em outros dois grandes gênios da mímica clássica que estavam em evidência na época, que eram Charlie Chaplin e Buster Keaton, Marcel Marceau criou seu personagem Bip. E com este personagem desenvolveu uma série de quadros e números, se apresentando pelo mundo inteiro e se transformando num fenômeno pop reconhecido internacionalmente. Bom, mas vamos falar agora de um outro gênero da mímica, a mímica moderna. A mímica moderna, ao contrário da mímica clássica, que é objetiva, a mímica moderna é subjetiva. Ela não expressa o concreto, ela trabalha o gestual das emoções. É a mímica das metáforas, da abstração. E é aí então que chegamos ao grande pai da mímica moderna, o francês Etienne Decroux, que desenvolveu a mímica corporal dramática. Etienne Decroux desenvolveu toda uma gramática corporal e dinâmicas de movimento que referenciam a mímica corporal dramática. Um exemplo concreto que podemos citar para representar esta diferença entre a mímica clássica e a mímica moderna é, por exemplo, quando nós criamos na mímica a ilusão da parede. Na mímica clássica, esta parede ela representa realmente uma parede. Já na mímica moderna, essa parede pode representar a prisão dos meus pensamentos, um sufocamento, ou seja, representa o gestual das nossas emoções. É a mímica das emoções. Ainda um outro gênero da mímica é a mímica contemporânea. Mas o que seria a mímica contemporânea? Bom, a mímica contemporânea traz todo esse pensamento contemporâneo do hibridismo, ou seja, ela congrega a mímica clássica, a mímica moderna e também a mímica vocal.
Exatamente. Isso mesmo. Esse corpo que se expressa através do gestual, das emoções e que gera sons que se expressa também por sons, sejam eles quais forem. Mas e teatro físico? O que é teatro físico? Bom, teatro físico nada mais é do que um sinônimo da mímica contemporânea. O teatro físico aborda as mesmas questões, os mesmos elementos, as mesmas ideias da mímica contemporânea. O que aconteceu foi que alguns mímicos contemporâneos queriam se desassociar desta ideia do nome mímica e criaram este termo, teatro físico. Quero falar para vocês agora sobre duas curiosidades importantes sobre a mímica. A primeira delas é em 1697. O rei Luís XIV, na França, expulsou alguns comediantes italianos por terem zombado de sua amante em uma de suas exibições. Eles foram exilados para o outro lado do rio Sena e só poderiam se apresentar sob uma condição, a de que não falassem. Os comediantes italianos continuaram a zombar dos costumes da burguesia da época, o que era uma característica da comédia dell'arte, porém se utilizando agora da pantomima. Ou seja, a pantomima neste contexto representou um ato de resistência artística, política e social. A segunda curiosidade representou uma grande revolução na prática teatral. Em 1913, na França, Jacques Copeau, que não era um fazedor de teatro, era apenas um admirador e um crítico dessa arte, estava muito incomodado com o teatro que era realizado naquela época. Um teatro cheio de exibicionismo barato e sensacionalismo. Um teatro que valorizava os grandes cenários e colocava o ator, a atriz, numa posição muito fragilizada na cena e na criação. As cortinas abriam e o público aplaudia os grandes cenários. O ator, a atriz, não podia ficar na frente de uma grande mobília de cena. O ator, então, ocupava uma posição muito fragilizada e sem destaque, uma posição de um simples declamador de texto. Muito incomodado com isso, Jacques Copeau resolveu criar a sua própria escola de atuação, a Deville Colombier, e utilizou dentro dessa sua prática de ensino teatral as técnicas da mímica para o treinamento do ator e da atriz, o que representou uma grande revolução na prática teatral e deixou um grande legado para este campo. Por fim, em resumo, nós podemos dizer que a mímica é o ato de corporificação da vida, ou seja, suas ideias e pensamentos transformadas em ação, em movimento. Nós podemos dizer que o mímico, ele habita esse lugar entre o agir e o pensar, não entendendo o corpo como algo compartimentado, mas sim como uma unidade entre corpo, voz e pensamento. O corpo não é uma máquina que você pressiona um botão, liga e desliga. Não, o corpo está o tempo todo com você. Você é o seu corpo. O seu corpo é sua forma de estar e de se relacionar com o mundo. Portanto, a partir disso, a mímica é a nossa expressão gestual. E nós podemos dizer que todos nós fazemos mímica. A nossa mímica cotidiana, o nosso gestual cotidiano, é a nossa forma de expressão, é a nossa forma de estar e se relacionar com o mundo, é a nossa potência de vida. Resumindo, mímica é tudo, mímica é a nossa expressão. E agora que nós já fizemos uma grande abordagem aí teórica sobre a mímica, eu quero convidar vocês para a gente ir para a prática. Para entender no corpo, para sentir no corpo como é a mímica, como isso repercute, como isso reverbera, como a forma que a gente posiciona o corpo no mundo nos leva a determinados pensamentos, a determinadas sensações. E vamos começar então a estudar agora no corpo. Então convido vocês, coloquem uma roupa bem confortável, preparem um espaço aí bem bacana, um espaço mais amplo possível que vocês tiverem, e uma roupa aí confortável que não limite nada da movimentação de vocês, e vamos para a prática. Vamos exercitar,
vamos fazer mímica. Aham. Até mais! Corpo estátua e corpo articulado. Vamos trabalhar agora essas duas qualidades de corpo simultaneamente. Corpo estátua e corpo articulado. Corpo estátua. É importante a gente observar e perceber que o corpo estátua, essa qualidade de corpo, é uma qualidade de um corpo rígido. A estátua, ela é rígida, ela é dura. Então a gente vai trabalhar pensando sempre na nossa musculatura bastante rígida, na nossa musculatura bastante ativa, tá? E pensar então nessa ativação da musculatura, essa ativação da nossa cadeia muscular. Aquilo que a gente chama de imobilidade ativa, ou seja, o corpo vai estar parado, vai estar estático, mas ele vai estar ativo, como se ele quisesse se movimentar, como se ele quisesse se mover. Então há uma tensão, há uma pressão, mas não há movimento nessa qualidade de corpo estátua. Porém, a gente vai trabalhar junto aí o corpo articulado, que nos permite a possibilidade de explorar e descobrir várias possibilidades de movimentação das nossas articulações. É um exercício bastante importante para a gente ganhar domínio, conhecimento, né? E ganhar essa exploração das nossas articulações, muito importantes na nossa expressão, na nossa comunicação. Como funciona esse exercício, esse trabalho? Nós vamos parar numa posição bem aberta, com os pés numa posição além da linha do quadril, apontados para as diagonais, tá? Bem aberto, tá bom? Vamos parar também com o nosso corpo, com nossos braços, com nossos membros aí superiores, numa posição bem extra cotidiana, bem aberta também, tá? E aí ficamos como uma estátua, certo? E aí nós vamos começar a nos movimentar e explorar as nossas articulações, porém com algumas regras. Primeira regra: só pode movimentar uma articulação por vez. Ou seja, não posso movimentar duas articulações por vez. É uma articulação apenas por vez. Isso permite com que a gente consiga isolar a movimentação, com que a gente consiga isolar a movimentação das nossas articulações, a gente consiga perceber e também dar uma estética mais interessante para esse movimento, tá? Então, parei numa posição extra cotidiana, vou começar a movimentar. Não posso fazer isso, movimentar duas articulações por vez, olha só. Não, isso não pode. Não, estou movimentando os dois cotovelos de uma vez só. Não, não pode. Estou movimentando os dois pulsos de uma vez só. Não, não pode. Estou movimentando os dois joelhos de uma vez só. Não, não pode. Uma articulação por vez. Então, uma de cada vez. Não vou trabalhar mais que uma articulação por vez. Certo? Segundo, movimento bem definido, bem claro. Pontua esse movimento. Ou seja, deixa claro início e fim, tá? Então a gente vai evitar agora essa coisa de tô aqui e não sei para onde eu vou, parei. Não, define aonde você vai. Começa e termina. Começou aqui, terminou aqui. 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 Deixa bem claro aonde começa e aonde termina cada movimento, certo? Então, lembrando, primeira regra, isolar as articulações, movimentar uma articulação apenas por vez. Segunda regra, deixa bem definido início e fim do movimento, pontua, tá? Evita ficar nessa indefinição para onde está indo o seu movimento. E a terceira regra é: explora bastante todas as possibilidades. Não fica apenas num plano só, explora os planos, explora a lateralidade, a rotação, a profundidade,
né? Explora todas as articulações possíveis, pensa em todas as articulações, né? Não fica sempre nas mesmas articulações. E é isso. Vamos lá então? Parou numa posição extra cotidiana, vamos exercitar aí? Vamos fazer juntos? Parou numa posição extra cotidiana e começa a se movimentar, a explorar. Agora vamos trabalhar uma outra qualidade, que é o corpo mamulengo. Ao contrário do corpo estátua e do corpo articulado, no corpo mamulengo nós vamos trabalhar uma outra qualidade, que é o relaxamento. Relaxamento do corpo, relaxamento das articulações, tá? Então, a gente vai imaginar agora que a gente vai receber impulsos em lugares determinados. Vamos determinar estes lugares. Rosto, lado direito, lado esquerdo. Ombro, para trás e para frente. Os dois ombros, tá bom? Quadril, somente para trás. Os dois lados, os dois quadris. Joelho, para frente. Joelho, para frente, tá? Então a gente vai imaginar, por exemplo, que alguém está nos tocando nessas partes, tá? Rosto, ombro, 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 quadril, quadril, joelho, joelho. E a cada toque a gente vai relaxar alguma parte. A parte que foi tocada, a gente vai relaxar essa articulação que movimenta essa parte, tá bom? Então, vou agora fazer aqui pausadamente para que a gente consiga entender. Imagina que eu recebi então o toque aqui do lado direito do meu rosto, né? Então, eu vou relaxar o meu rosto e volto para a posição neutra. Recebi do lado esquerdo. Relaxo e volto para a posição neutra. Recebi no ombro para trás. Relaxo e volto para a posição neutra. Recebi no ombro para trás. Relaxo e volto na posição neutra. Recebi no quadril. Relaxo e volto para a posição neutra. No quadril do outro lado. Relaxo e volto para a posição neutra. Do joelho. Relaxo e volto para a posição neutra. Joelho. Relaxo e volto para a posição neutra. De novo. Rosto. Relaxo, volto para a posição neutra. Rosto. Relaxo, volto para a posição neutra. Ombro para trás. Relaxo e volto para a posição neutra. Ombro para trás. Relaxo e volto para a posição neutra. Ombro para frente. Relaxo e volto para a posição neutra. Ombro para frente. Relaxo e volto para a posição neutra. Quadril. Relaxo e volto para a posição neutra. Quadril. Relaxo e volto para a posição neutra. Joelho, relaxo e volto para a posição neutra. Joelho, relaxo e volto para a posição neutra. E aí você, dentro do seu trabalho, não precisa trabalhar nessa sequência. Aí você vai modificando a sequência. Por exemplo, tocou no ombro, pode tocar depois no joelho, né? E vai para o outro joelho, e vai para o quadril, e vai para o ombro de novo. E vai para a cabeça, né? E aí vai mesclando essa sequência, vai trabalhando aí várias possibilidades, não fica numa mesma sequência. E aí vai percebendo e vai trabalhando também como que a gente trabalha o relaxamento dessas articulações. Maravilha, beleza, vamos para a próxima etapa. Vamos entrar então agora no campo da mímica clássica. E a primeira coisa que nós vamos abordar dentro da mímica clássica são os andares da mímica clássica.
a criação da ilusão dos andares. E para isso, é importante a gente compreender a posição dos pés que nós trabalhamos na mímica. Bom, então vamos agora entender como são essa posição dos pés. Guarda aí na sua memória que você vai utilizar também mais adiante lá na mímica corporal dramática. Bom, então trabalhamos com a primeira posição, calcanhares juntos, pés apontados nas diagonais, bem abertos, o máximo que você conseguir. Isto a gente chama de primeira posição dos pés, tá? Calcanhares juntos, pés apontados nas diagonais, primeira posição. Abriu, pés um pouquinho além da linha do quadril, ainda apontado para as diagonais, bem abertos. Isso a gente vai chamar de segunda posição. Segunda posição dos pés na mímica. Terceira posição. Traz o calcanhar aqui para junto do metatarso. Terceira posição. Tá? Continua com os pés apontados para as diagonais. Tá? Vou virar aqui de lado para que vocês consigam observar bem. Por outro lado também. Então, esta é a terceira posição da mímica, dos pés aí na mímica. Terceira posição que é para os dois lados, né? Então, tanto posso colocar o pé direito na frente, como o pé esquerdo na frente, né? Tenho duas possibilidades aqui de terceira posição. E aí, temos a quarta posição, que da terceira posição eu vou escorregar o pé lá na frente, tá? Então, vou manter o pé mais ou menos a distância de um palmo entre um pé e outro, tá? Os dois pés apontados nas diagonais aqui. Então, eu vou virar de lado aí para que vocês consigam também observar, tá? Quarta posição dos pés na mímica. Quarta posição dos pés. Lembrando que temos também aí para os dois lados, né? Tanto pode estar o pé direito na frente quanto o pé esquerdo. E aí, então, agora vamos fazer uma passagem por essas quatro posições, tá? Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. Ok? Vamos agora para o primeiro andar da mímica. No primeiro andar da mímica, a gente vai trabalhar numa segunda posição. A gente vai agora imaginar que tem um fiozinho aqui na minha mão e esse fiozinho está ligado ao meu joelho. Então imagina que eu vou puxar esse fiozinho, vou levantar o meu joelho e vou tirar o meu calcanhar do chão. Tirei o meu calcanhar do chão. Levantei o joelho, tirei o calcanhar do chão, que a gente chama de flick. Então, ó, flick, flick, ó, flick. Beleza? Agora, levantei, tirei o calcanhar do chão, levantei o joelho, tirei o calcanhar do chão. Eu vou imaginar que embaixo do meu calcanhar agora tem uma bolinha. Imagina que tem uma bolinha do tamanho de uma bolinha de tênis. E você vai esmagar essa bolinha. Para você esmagar e estourar essa bolinha, você vai precisar fazer um pouquinho de força. Então você vai trazer praticamente todo o peso do seu corpo para esta perna aqui. Para esta perna cujo calcanhar está levantado. Então traz o peso para cá, tá? Lembrando também que é importante a gente manter sempre o tronco virado para frente, tá? Peito, tronco, cabeça, sempre olhando lá na frente, tá bom? Eu vou explicar por que depois, tá bom? E aí eu trago o peso para cá, deixo o mínimo possível de peso nessa perna. Eu poderia até levantar ela aqui, ó, tirar ela do solo, deixar todo o peso aqui, tá bom? Então tenta trazer todo o peso para cá para fazer essa força para esmagar a bolinha aqui, tá? E agora exercita um pouquinho isso, ó. Levanta o joelho, tira o calcanhar do chão e esmaga a bolinha. Levanta o joelho, tira o calcanhar do chão e esmaga a bolinha. Levanta o joelho, tira o calcanhar do chão e esmaga a bolinha. Levanta o joelho, tira o calcanhar do chão e esmaga a bolinha. Levanta o joelho, tira o calcanhar do chão e esmaga a bolinha.
Ok, agora temos que treinar para os dois lados. Mesma coisa. Levanta o joelho, tira o calcanhar do chão, traz o peso para cá e esmaga a bolinha. Levanta o joelho, tira o calcanhar do chão, traz o peso para cá e esmaga a bolinha. Levanta o joelho, tira o calcanhar do chão, traz o peso para cá e esmaga a bolinha. Treina aí bastante para os dois lados. Treinou bastante para os dois lados? Conseguiu entender bem a mecânica do movimento? Ótimo! Vamos começar pelo lado direito. Levantei o joelho, tirei o calcanhar do chão, vou trazer o peso e esmagar a bolinha. Coloquei o calcanhar no chão, a bolinha vai vir para o outro pé, para o lado esquerdo, tá? E assim vai ser constantemente. A partir do momento que eu coloquei um calcanhar no chão, o outro vai levantar, tá? Então, mas tenta respeitar esse tempo. Nunca levantar um calcanhar antes do outro estar completamente no chão, tá? É importante isso, porque isso vai garantir a perfeição na nossa ilusão, tá? Então, coloquei o calcanhar no chão, levanto o outro. Coloquei o calcanhar no chão, levanto o outro. Coloquei o calcanhar no chão, levanto o outro. E aí você vai agora trabalhando isso aí, ó, até você ganhar uma organicidade nessa movimentação, tá? E aí vai treinando, ó, vai trazendo isso. Lembrando, tronco para frente, cabeça para frente, olhar na linha do horizonte, certo? E as mãos, o que eu faço com as mãos? As mãos você vai cruzar aqui bem sutil na frente do seu corpo, como se ela fosse pegar o joelho que está levantado. Então, ó, como se ela fosse tentar tocá-la no joelho que está levantado, mas isso é muito sutil. Não é como se eu fosse lá pegar mesmo, não. É sutil aqui, ó. É um simples cruzar aqui das mãos para eles terem uma ação, para suas mãos terem uma ação aqui também, tá? E aí, ó, já dá a ideia aqui que eu tô caminhando, que eu tô andando para frente, olha só. Já estamos aqui trabalhando o primeiro andar. E agora entra a atuação, entra a expressão, entra o trabalho do ator, da atriz, do artista da cena. Então agora olha lá para frente, imagina que você está indo realmente para algum lugar e trabalha aí a movimentação. Traz isso para a expressão do seu rosto, olha lá na frente, imagina que você está caminhando aí para algum lugar, que você tem um objetivo e que você está indo lá para este objetivo. Beleza? Este é o nosso primeiro andar da mímica. Exercita bastante, treina bastante, coloca isso aí na sua ação. Beleza? Vamos agora para o segundo andar da mímica. O segundo andar da mímica, ele parte desse primeiro andar, tá? Eu estou aqui realizando o primeiro andar, quando eu levantei aqui o joelho, tá? Para esmagar a bolinha, o outro pé vai escorregar em ponta lá para trás, como se eu estivesse andando, ó, num patinete, ó. Vou fazer aqui de lado para vocês conseguirem ver, ó. Então aqui, ó, levantei, tô aqui segurando só na ponta do pé lá, e o outro pé ele vai escorregar para trás em ponta, tá? Ó, em ponta. Eu não vou tocar ele no chão, tá? Ele vai só escorregar para trás. Escorregou para trás, eu vou tocar ele no chão de novo, tá? Isso, ó. Maravilha! Vamos agora para o terceiro andar. Terceiro andar da mímica, também, ele parte muito aqui da segunda posição, parte muito do primeiro e do segundo andar. Só que a gente vai trabalhar agora com uma segunda posição um pouquinho mais fechada, tá? Eu vou trazer o meu pé em ponta lá na frente. Chegou lá na frente, eu vou deixar ele flex aqui, ó, e vou trazer ele quase tocando o chão até chegar aqui. Importante, quando levei o pé em ponta lá para frente, deixei ele flex, quando eu começar a trazer ele para trás, eu já levanto esse pé aqui, ó, para ter essa movimentação aqui, ó,
para ter esse clique aqui, ó, que é bem importante, tá? E aí a gente vai ter isso daqui, que é o terceiro andar. Lembrando, é importante, ó, que tenha isso, ó, isso. Maravilha! Vamos agora para o quarto andar da mímica. Quarto andar da mímica, nós vamos começar numa primeira posição um pouquinho aberta, tá? Uma distância entre meio palmo de um pé e outro. Pés apontados para as diagonais, tá? Quase numa segunda posição, numa posição intermediária entre a primeira e a segunda posição, a distância dos pés. Pés apontados para as diagonais, tá? E aí o que acontece? Se eu olhar para os meus pés aqui, eles quase fazem o desenho de um V, tá? Um V aí aberto para a câmera, aberto aí para a sua tela, tá? O que eu vou fazer? Vou trazer a ponta dos meus pés aqui, aproximar a ponta dos meus pés, fazendo o V no sentido oposto. Com isso eu me desloquei um pouquinho para a lateral. Vou fazer agora novamente o movimento inverso, aproximar os meus calcanhares, aproximar a ponta dos pés, aproximar os meus calcanhares, aproximar a ponta dos pés, aproximar os meus calcanhares, aproximar a ponta dos pés, aproximar os meus calcanhares, aproximar a ponta dos pés, aproximar os meus calcanhares, ponta dos pés, calcanhares, ponta dos pés, calcanhares, ponta dos pés, calcanhares. E agora eu vou para o outro lado, ponta dos pés, calcanhares. Treino para os dois lados. Começa devagar, começa entendendo bem a mecânica do movimento. Observa que quanto menos pressão você fizer na sola dos seus pés, mais liberdade você vai ter, mais fluido vai ficar esse movimento. Então pensa nisso, pensa em não tensionar aqui e não trazer pressão para a sola dos teus pés. Tenta deixá-las bem liberadas para que você consiga executar a movimentação. E aí você vai ganhando organicidade, vai ganhando qualidade aí, vai aumentando aí o seu domínio, né, nesse trabalho, certo? Isso é muito legal, porque depois você pode criar cenários móveis aí, uma ideia, né? Você pode criar cenários móveis. Por exemplo, pode estar uma pessoa aqui fazendo, né, o terceiro andar, como se estivesse andando e passando por uma floresta aqui, várias pessoas fazendo aqui, né, o quarto andar aqui atrás, né? Então a pessoa, não sei se vocês conseguiram compreender, vão conseguir compreender a ilusão, mas imagina, uma pessoa aqui na frente fazendo, né, o terceiro andar, como se ela estivesse caminhando, e aqui atrás passou uma floresta. Né? Várias pessoas fazendo o quarto andar. Pode passar uma banda, por exemplo, aqui atrás, né? Uma banda que está passando aqui, né? Alguém tocando guitarra, alguém tocando bateria, enfim. Vejam só a beleza, as possibilidades que a mímica dá pra gente na criação aí de cenários, né? De imagens, unicamente utilizando o nosso trabalho corporal, a nossa linguagem corporal. Beleza? Então, finalizamos aqui essa parte dos andares da mímica. São os 4 andares básicos aí da mímica. Já tem um trabalho bem legal aí para você fazer. Exercita bastante aí, trabalha, que vai ser muito bacana. Você vai impressionar aí, vai ganhar qualidade aí nas suas apresentações. Beleza? Bom, ainda no campo da mímica clássica, vamos agora então para a criação de ilusões na mímica, ou seja, a possibilidade de criar objetos, cenários, enfim, de fazer com que o público enxergue coisas que não existem na realidade, né? Que não estão sendo
apresentadas ou manipuladas de fato, mas que você consegue, enquanto mímico, criar esta ilusão. Que tipos de ilusões basicamente nós conseguimos criar? Conseguimos criar ilusões de superfície, ou seja, paredes, balcões, enfim, ilusões de superfície. Ilusões de objetos, um copo, uma bola, um bastão, né? Enfim, objetos. E a ilusão de força, né? O puxar e o empurrar, né? Ilusões de força. São os tipos básicos de ilusões que nós conseguimos criar. Então, superfícies, objetos, ilusão de força. Para a criação dessas ilusões e para que elas fiquem perfeitas e para que o público consiga enxergar estas ilusões, existem alguns princípios básicos e importantes da gente observar e da gente exercitar no momento que a gente for criar, executar esta ilusão. O primeiro princípio é o peso. Tudo que você for manipular, qualquer objeto, ele tem um peso. Então, na ausência desse objeto, eu preciso reproduzir este peso através das minhas articulações, através da minha musculatura. E aí nós chegamos ao segundo princípio importante, que é o clique. O clique, o que é? Um espasmo muscular, um espasmo na articulação, que é onde eu vou representar este peso, eu vou reproduzir este peso. Então, um copo, ele tem um peso. Para levantar esse copo, para mover esse copo, eu vou ter o clique aqui no pulso de tirar e o clique inverso de deixar ele aqui. Então, ó, clique, clique inverso, clique, clique inverso, tá? Então, de um ponto até o outro da movimentação, eu vou ter o clique. E dependendo do objeto, esse clique vai ser em um lugar diferente. Se é um objeto mais pesado, esse clique pode ser no cotovelo, por exemplo, né? Um pedaço de papel, um pedacinho de papel, ele vai ter um clique, né? Para mover ele, tem o clique aqui no pulso, ó, a mesma coisa, ó. Clique, clique inverso, né? Então, uma bola, né? Tem o clique aqui para levantar essa bola e para deixá-la novamente no lugar, tá? Então pensa nisso. Ah, se eu vou pegar uma mala que é muito pesada, o clique pode estar em outro lugar, pode estar aqui no meu peito, por exemplo, ó. Tá? Então, mas sempre haverá o clique. Tem peso, tem clique, tá bom? Para reproduzir esse peso. O terceiro princípio é a identificação. Na ausência do objeto, a parte do meu corpo que toca esse objeto, ela se transforma no objeto. Tenho aqui um copo, tá? A minha mão está aqui, mas quando ela pega no copo, ela se transforma no copo, né? Ela cria o formato do copo, tá bom? Tenho aqui uma parede. Quando eu toco na parede, a minha mão se transforma nessa parede. Ela fica dura, fica concreta, igual a parede. Musculatura bastante rígida aqui nas minhas mãos e dos meus dedos, tá bom? Então, pense nisso, a identificação. O nosso quarto princípio é o respeito à ilusão. Muito importante. Respeita o peso que você criou, respeita o tamanho que você criou, respeita a ilusão. É muito comum, vou pegar uma bola aqui, vou modificá-la de lugar. Eita, já não é a mesma bola, né? Uma parede, né? Se eu colocar a mão lá na frente, se eu criei essa parede aqui, coloquei a mão lá na frente, eu enfiei a mão dentro da parede, né? Então não pode. Respeita o espaço, respeita o peso, respeita, né, essa ilusão que você criou, para que o público também consiga absorver isso, né? Para que o espectador consiga absorver também esta ilusão que você está criando. Nosso quinto elemento é a visualização, é a sua
interação com essa ilusão, né? Quando você cria uma ilusão, você precisa se relacionar com ela, você precisa visualizá-la. Se você não acreditar nessa ilusão, como é que o público que está te vendo vai acreditar? Então você precisa se relacionar com essa ilusão. Tem aqui um copo, peguei, fiz o clique, olhei para ele, né? Bebi a água que estava aqui, né? A parede, então estou aqui me relacionando, olhando para essa parede, né? O bastão, né? Estou aqui me relacionando, olhando esse bastão, né? Então é importante a gente se relacionar, visualizar, você enxergar também essa ilusão. Então, repetindo aí, os 5 princípios aí da criação da ilusão na mímica. Primeiro, peso. Segundo, clique para reproduzir esse peso. Terceiro, identificação. A parte do meu corpo que toca esse objeto se transforma nesse objeto. Quarto, respeito à ilusão. Quinto, a visualização, a sua relação com esse objeto. Tenta agora aí criar uma cena, pensar numa cena, sem utilizar nenhum objeto. Uma cena simples, comum, por exemplo, tomar um café da manhã, né? Tenta fazer essa mímica aí, colocando agora em prática estes princípios que eu acabei de falar para você. Peça para outra pessoa observar, peça para alguém, aí um colega seu, alguém do seu grupo ou alguém da sua casa, observar essa sua mímica e veja se a ilusão foi compreendida. Vai exercitando, vai trabalhando esses princípios que você vai conseguir criar uma ilusão aí perfeita na mímica. Certo? Bom, vamos entrar agora no campo da mímica corporal dramática, da mímica moderna. E vamos chegar então aí ao estudo de Etienne Decroux e as escalas corporais, a gramática corporal de Etienne Decroux. Primeiro é importante a gente observar que dentro dessa gramática corporal criada por Etienne Decroux, a gente tem algumas divisões aí do corpo, tá? Então, primeiramente, a gente vai pensar, imaginar uma divisão do nosso corpo aqui na vertical bem ao meio, tá? Então, na horizontal, a gente tem diversas divisões aí do corpo, tá? Então, vou começar agora falando um pouquinho sobre estas divisões, tá? E aí depois a gente vai começar a trabalhar a movimentação, certo? Então, vamos lá. Primeiro, cabeça, tá? É a separação desta articulação aqui, tá? Então é a movimentação apenas da cabeça. Segundo, cabeça e pescoço num bloco só. Cabeça e pescoço num bloco só, Etienne Decroux chamou de martelo, tá? Terceiro, cabeça, pescoço e busto. Etienne Decroux chamou de busto. Cabeça, pescoço, busto e tronco num bloco só. Etienne Decroux chamou isso de torso. Cabeça, pescoço, busto, torso, quadril, tudo isso num bloco só, Etienne Decroux chamou de tronco, certo? E o corpo todo, quando ele se inclina para alguma das laterais, que é o que a gente vai fazer quando a gente começar a estudar as movimentações, Etienne Decroux chamou de Torre Eiffel. Agora a gente vai começar, a partir dessas divisões, a explorar as movimentações, que nós temos inclinação lateral, tá? Então nós temos escala em inclinação lateral, escala em rotação e escala em profundidade, né? Temos estas dimensões, tá? Estas 3 dimensões, então, inclinação, rotação e profundidade, certo? Vamos começar pela escala simples em inclinação. E aí, para a gente começar, nós vamos parar numa segunda posição. Mãos, a gente vai deixar sempre aqui atrás do nosso corpo aqui, ó, na região aqui das coxas, um pouquinho abaixo do bumbum. Escala simples em inclinação. Cabeça para a direita, centro, cabeça para a esquerda, centro.
martelo para a direita, centro, martelo para a esquerda, centro. Busto para a direita, centro, busto para a esquerda, centro. Torso para a direita, centro, torso para a esquerda, centro. Eixo a favor, centro, eixo a favor, centro. Torre Eiffel, centro, Torre Eiffel, centro. Então essa é a escala simples em inclinação. Escala simples em rotação, tá? Então vou trabalhar aqui a rotação dessas mesmas partes do corpo de forma isolada. Vamos lá então. Escala simples em rotação. Cabeça para a direita, centro. Cabeça para a esquerda, centro. Martelo para a direita, centro. Martelo para a esquerda, centro. Busto para a direita, centro. Busto para a esquerda, centro. Torso para a direita, centro. Torso para a esquerda, centro. Quadril para a direita, centro. Quadril para a esquerda, centro. Torre Eiffel para a direita, centro. Torre Eiffel para a esquerda, centro. Beleza, estudamos aí então a escala simples em inclinação e rotação. Agora falta profundidade. Profundidade, nós vamos trabalhar na quarta posição da mímica, ou seja, pé na frente de pé aqui, tá? E aí, a gente vai deixar as mãos lá atrás, lembra? Na coxa, aqui abaixo do bumbum. E a gente vai trabalhar novamente as mesmas partes do corpo, né? Trabalhando então aí as escalas. Então, cabeça para frente, centro, cabeça para trás, centro. Martelo para frente, cabeça e pescoço num bloco só, centro, martelo para trás, centro. Busto para frente, centro, busto para trás, centro. Torso para frente, centro, torso para trás, centro. Agora, quadril para frente. Esse é um pouquinho complexo, é um pouquinho difícil, porque na verdade o quadril acaba fazendo o movimento inverso, tá? Vou mostrar para vocês como que é. Eu vou trazer o meu quadril, na verdade, para trás, para que eu consiga inclinar o meu corpo para frente a partir do quadril. E aí, para isso, eu vou tirar o meu calcanhar, vou deixar a perna da frente bem alongada, vou tirar o meu calcanhar de trás do chão e vou inclinar aqui todo o meu tronco para frente, tá? Então, isso é quadril para frente, na profundidade. E para trás, eu vou tirar o meu calcanhar do pé da frente do chão, vou deixar a perna de trás alongada para trazer o meu quadril para trás. Então, vai ficar isso aqui, ó. E eu tenho agora Torre Eiffel para frente e Torre Eiffel para trás. Maravilha! Estudamos então aí agora a escala simples em inclinação, rotação e profundidade. Existem diversas variações e diversas possibilidades que você pode trabalhar a partir disso. Por exemplo, a gente pode trabalhar escala em progressão, indo todo o corpo para um lado só e voltando todo o corpo para o outro lado. Por exemplo, vai trabalhar inclinação em progressão, cabeça, pescoço, busto, torso, quadril, tudo para um lado. Depois volta para o outro. A gente vai fazer uma ondulação, tá? Enfim, existem várias possibilidades. Mesclar as escalas, por exemplo, trabalhar cabeça, inclinação para a direita, rotação para a esquerda, profundidade para trás. Enfim,
Tem várias possibilidades, vários estudos que você pode fazer a partir dessa gramática corporal, a partir dessa base. Então vou deixar essa base para você, é a base aí da mímica corporal dramática, é a base dessa gramática corporal do Etienne Decroux, e a partir disso você pode exercitar, pode trabalhar e pode ganhar aí um belo repertório de movimentação corporal. Existem também os quadros, né, que foram criados pelo Etienne Decroux, que você pode procurar assistir aí no YouTube, né? Não existem tantas gravações assim, mas aí você vai ver também como você pode compor dramaturgias a partir desta movimentação, certo? Bom, e para finalizar esse nosso conteúdo sobre mímica, uma reflexão aí bastante importante, eu queria falar com vocês agora sobre a linguagem do corpo e das emoções. Por que é importante a gente estudar a mímica? Né? Por que é importante a gente explorar todo esse trabalho corporal? Tanto para o artista da cena, como para a nossa vida cotidiana. Qual a importância disso? Existem várias pesquisas que apontam que, né, dentro de uma comunicação, 90% desta comunicação está naquilo que não é dito, ou seja, nas expressões corporais. Então 90% de uma comunicação praticamente está nas expressões corporais. Então é tão importante quanto a gente observar aquilo que é dito, é também importante a gente observar aquilo que não é dito e aquilo que é comunicado a partir da posição corporal. Por exemplo, quando eu tenho uma ideia, para onde é que eu vou virar a minha cabeça? Onde está o campo das ideias? Então, geralmente, quando eu tenho uma ideia, eu olho para cima, né? Eu inclino a minha cabeça para cima. E quando eu vou pensar, refletir sobre essa ideia, eu inclino a minha cabeça geralmente para onde? Geralmente eu inclino a minha cabeça para baixo, né? Quando eu tenho uma dúvida, geralmente eu inclino a minha cabeça para rotação direita ou esquerda, né? Quando eu tomo uma decisão, eu posiciono a minha cabeça para onde? Né? Geralmente eu trago a minha cabeça para frente. O peito, ele está muito relacionado com o eu, com o ego, né? Então o peito geralmente é esse lugar do eu, do ego. E aí também, quando eu inclino meu peito para frente, isso geralmente numa comunicação dá uma ideia de fragilidade, de inferioridade, né? E o contrário geralmente ocorre quando eu inclino o meu peito para trás, né? Isso dá uma ideia de prepotência, de arrogância, de suposta superioridade. Então, gente, importante a gente trabalhar, a gente observar e a gente perceber, né, esses comportamentos corporais. É claro que não são regras definitivas. Isso depende de vários outros fatores. Depende do contexto, da situação, do aspecto cultural envolvido, tá? Bom, gente, chegamos então ao final do nosso conteúdo, da nossa oficina de mímica e teatro físico. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês tenham usufruído aí de alguma das nossas matérias, enfim, que sirva aí na comunicação de vocês, né, em transformar a comunicação de vocês potente, a expressão cada vez mais eficaz e mais potente, tá bom? Agradeço a companhia de vocês até aqui, muito obrigado e muita potência na comunicação, muita mímica, né? Muito trabalho corporal, muita expressão. Certo, gente? Obrigado, tchau, tchau e até uma próxima.